Você que é rápido de Bíblia já pode ir no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 16, o versículo é do 13 em diante. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Se você está sem Bíblia, procura um irmão aí ao lado, divide a palavra com ele. Mateus 16, 13. Para quem não me conhece, queridos, eu sou o evangelista Danilo Brito. Eu fico junto com a pastora Valquíria lá, na Sarana de Guarulhos. E lá é uma bênção também, porque nós somos um só. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Só alguns. Mateus 16, 13. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos assim: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles lhes responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita comigo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Corre um pouquinho aí, vai até o 21 agora, no mesmo capítulo. E o texto continua assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando Jesus, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Até aqui, feche sua Bíblia, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, toda liberdade é tua, Pai. Conduz essa ministração, Senhor, fala com teu povo, fala com a tua igreja. Expande o entendimento da tua noiva, Senhor. Nos leva a um lugar novo, Pai, porque nós estamos vivendo um tempo novo. E eu creio que o Senhor trará coisas novas para nós. E nessa noite eu creio que não será diferente, porque o Senhor vai falar de uma forma nova nos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar algo novo, nos ensinar mais um pouquinho da tua infinita presença, Senhor, porque nós te amamos, Jesus. Olha para a tua igreja, Senhor, cadeiras lotadas, Pai, de pessoas famintas pela tua presença, pelo teu entendimento, teu aprendizado, Pai. Por isso, Senhor, reduza-me ao zero, Pai, porque a glória é tua, o poder é teu, Senhor, e toda a honra é tua, Pai. Eu te louvo e te engrandeço, Pai. Amém. Pode se assentar, dando um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia ela é muito rica. Em seus mais de 60 livros, 60 na verdade, tem muitas histórias. Mas as que mais me fascinam é a que Jesus está inserida, porque Jesus é o nosso mestre. Jesus, ele era tão especial, ele é muito especial, mas eu estou me referindo ao tempo que ele esteve em sua forma humana aqui na terra. Ele era um mestre em palavras, em conduzir situações, em entender ambientes. E eu fico vendo Jesus nessa história aqui, com toda a sua inteligência, gerindo uma situação. Jesus, ele era tão estratégico em seu raciocínio espiritual e físico, que ele conseguia entender a situação ali do ambiente. Ele não pregava somente o arrependimento e o reino dos céus, mas ele aproveitava aquela oportunidade para tratar
o coração das pessoas que estavam ali. Ora ele estava falando de salvação, ora ele estava falando de arrependimento, exortando, falando sobre santidade, falando sobre ansiedade, porque cada público que se reunia ali, e várias multidões, eram muitas pessoas com muitos problemas diferentes, mas Jesus, com sua sensibilidade incrível, ele conseguia perceber o ambiente, e ele conseguia manifestar o poder dele ali também. Eu fico vendo Jesus aqui, ao final de mais de uma de suas viagens sobre o mar da Galileia. Ele chega àquela região e eu fico imaginando que as pessoas se aglomeraram perto dele, porque o nome dele já era uma grande novidade. Muitos esperavam que ele iria assumir o trono de Israel, porque não sabiam que o verdadeiro reinado dele era o reino dos céus. E eu fico vendo Jesus entendendo que tinha muita afobação ali, perguntando: quem é ele? Quem é esse homem? De onde ele vem? Será que ele faz milagre mesmo? Será que ele realmente faz barro virar lodo e cura cegos? Será que este homem realmente estanca fluxo de sangue de uma mulher de 14 anos de doença? As perguntas eram muitas. Será que realmente ele andou sobre as águas? Será que realmente foi multiplicado 5.000 pães? Jesus então percebe que havia um alvoroço em relação ao teu santo nome. Ele pergunta então para os discípulos: quem estão dizendo por aí que eu sou? Quem diz aí que é o Filho do Homem? E eu vou te explicar porque Jesus se intitulava como Filho do Homem. No Novo Testamento esse termo é usado 80 vezes para se referir à figura de Jesus. Mas a resposta está no Antigo Testamento, porque o Filho do Homem era considerado pelas pessoas aquela personalidade a qual Deus iria confiar a graça, a glória, o poder para remir o povo. Jesus já sabia que ele era o Filho do Homem, porque ele era o próprio Messias, o Salvador, o ungido e o escolhido e o separado de Deus. Então Jesus pergunta aos discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Eu imagino que André chega e diz: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Eu imagino que talvez João tome a frente: não, falaram para mim que o Senhor é Elias. Talvez outros discípulos se aproximem e falem: não, eu ouvi falar ali na esquina que era Jeremias, e citaram um monte de outros de profetas. Jesus dá corda. Jesus vai deixando os discípulos praticamente competirem ali para ver quem ia falar mais do que o povo falava, só que Jesus estava interessado em uma outra resposta. E Jesus não tem esse retorno dos seus discípulos, pessoas que andavam do lado dele 24 horas por dia, pessoas que aprendiam com ele, pessoas que ceiavam com ele, se alimentavam com ele. Jesus então ele faz uma provocação aos seus discípulos. Jesus pergunta: e vós, quem dizes que sou? Eu imagino que nessa hora os discípulos, por mais que tinham intimidade, experiência com ele, recuaram o coração porque ficaram com medo ou vergonha de falar alguma bobagem. E aí vem Pedro, com muita autoridade, eu imagino que com muita firmeza, porque ele era um homem de palavras firmes, e diz: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Pode dar glória a Deus, querido. Ele diz: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus então lindamente vem e responde: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Eu vou começar a pregar agora. Pedro acabou de viver uma experiência extraordinária. Pedro acabou de ter um momento único na presença de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, de uma forma inesperada. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem eles diziam que Jesus era, e Pedro bate firme e diz: Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, novamente com sua sensibilidade, ele percebe que ali houve uma revelação do Pai. Jesus percebe que Pedro teve uma experiência única, em uma outra esfera, em uma outra intimidade, uma profundeza maior com Deus. Ele diz: abençoado és tu, porque não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que estás no céu que te revelou.
Querido, nessa noite nós vamos falar sobre uma vida através de revelações. Só que nós vamos entender o que é uma revelação. O significado dessa palavra em grego quer dizer tirar o véu. E se você procurar no dicionário, ela vai ser um conhecimento adquirido sobrenaturalmente. Ou seja, a revelação ela é a remoção da minha limitação, da sua limitação, da nossa limitação. E a revelação ela é sobrenatural, porque se ela vem de Deus e ela é divina, não tem como ela ser natural. E eu não estou dizendo para você que homens e mulheres não vão revelar para você, porque eles podem sim ser usados por Deus para revelar algo para a sua vida. Só que a partir dessa noite, pode levantar a tua mão que eu já estou profetizando. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai expandir o seu entendimento, o seu nível espiritual, porque a partir de hoje você vai ter sede para buscar a revelação na fonte, que é o Deus vivo, poderoso, verdadeiro, aquele que criou céus e terra, aquele que, como falar, disse haja tudo e tudo houve, aquele que olha por ti, que vela teu sono. É nessa fonte que você vai começar a querer ter revelação. Está na hora de mim, de você parar de querer achar que revelação é só aquela irmãzinha ou irmão que vem rodopiando, sapateando, cuspindo fogo e vem entregue, e você nem presta atenção no que foi entregue, porque você se preocupa com a forma que a revelação chega e não com o conteúdo da revelação. E a revelação que vem de Deus, ela me ensina a conhecer, entender, estabelecer e viver o reino de Deus. Eu não estou dizendo que nunca vai chegar alguém em você e vai revelar, Deus vai te dar um carro, porque já fizeram isso comigo e eu ganhei um carro de Deus. Só que eu não me apego a essas coisas materiais, porque a palavra diz: primeiro buscais o reino dos céus e o demais lhe será acrescentado. E se a palavra nos ensina a buscar primeiramente o reino dos céus, por que você está preocupado buscando o que não é do reino dos céus? E se a palavra nos ensina a buscar primeiramente o reino dos céus, e ela nos tranquiliza ainda e diz: o demais lhe será acrescentado. Jesus já sabe o que você precisa, você não precisa vir barganhar com Ele, falar: hoje eu vou para a igreja para pedir aquilo. Não vem, querido, vem para adorar a Ele, vem para engrandecer o nome dEle, vem para dizer que Ele é santo, vem para contemplar o mover dEle. E se a palavra nos ensina a buscar o reino dos céus, então eu preciso buscar um conteúdo de revelação que também está ligado no reino dos céus. Mas não, nós só queremos revelações de receba a vitória é dada, você vai triunfar. Vamos parar de se preocupar com isso. Isso é banal, perto da grandeza do reino de Deus e perto do que Ele quer manifestar na tua vida. Você precisa começar a se interessar por outras coisas. Você está muito distante do que Deus está falando com você. E aí eu me recordo agora daquele versículo que Jesus começa a dizer: por que você está preocupado com o que há de vestir, ou comer, ou beber? Se as aves que não semeiam e não alimentam, Deus alimenta elas. E se os lírios do campo são vestidos por Deus, e nem Salomão em toda a sua honra e glória se vestiu como um deles, por que você está muito ansioso e preocupado com as coisas, se o foco é o reino dos céus? Seu principal motivo para estar na igreja, além de ser estar em comunhão e usufruir da graça e da presença do Senhor, é batalhar dia após dia pela tua salvação. Porque quando Jesus voltar, é ela que vai estar em jogo. Nós só queremos receber visões, promessas. Só queremos que alguém se aproxime dizendo: eis que eu te digo. Mas nós não nos instruímos e nos autocorrigimos e falar: opa, peraí, eu estou desfocado do que é o reino dos céus, eu estou desfocado de buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Eu não posso vir para a igreja somente pensando no que o poder de Deus pode gerar, mas eu tenho que vir pensando que Ele é o próprio poder, e que eu quero usufruir da presença dEle, que eu quero adorar Ele, que eu quero engrandecer Ele. Está entendendo? O foco precisa ser outro. Porque se você estiver com a sua cabeça nas coisas físicas, o sobrenatural vai se distanciar e a revelação não vai descer.
E aí existe um mistério nesse versículo, porque Jesus diz: nem carne nem sangue o revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aqui é praticamente a divisão do Mar Vermelho. Jesus está falando: vai ter revelações que vai vir por pessoas, porque eu também uso pessoas, mas não é desse carne e sangue que Ele está dizendo. Ele está dizendo que para você receber revelações direto da fonte, que é o Pai, você precisa estar um pouquinho mais espiritual. Porque carne e sangue não vai te ligar a Deus. O que te liga a Deus é espírito. E o que você tem feito com o teu espírito? Qual é a forma que você está zelando por ele? Qual é o cuidado que você tem para poder zelar pelo teu espírito? Nós queremos zelar só pelo nosso corpo. Vestir a melhor roupa? Pode vestir, tem que vir bonito mesmo. Queremos só cuidar do nosso corpo. Esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual, que é o que me mantém dentro da presença de Deus. E quando você cuida da sua vida espiritual, aí você vive o verdadeiro avivamento, que é o que o bispo sempre prega. O verdadeiro avivamento não é aquele que você cai dentro da igreja, mas é aquele que te faz ficar em pé lá do lado de fora. Qual é o tipo de passos que você está tendo lá fora? Será que eles estão cambaleando demais, tropeçando demais? Ou será que eles estão um pouco mais firmes e constantes? Se eles estão, eu quero te dizer que você está no caminho certo. Você está levando o seu nível espiritual dia após dia. Mas se ele não está, Jesus está aqui nessa noite para dizer: filho meu, filha minha, pega na minha mãozinha que a partir de agora eu quero caminhar com você. E os seus tropeços vão parar de acontecer quando você pegar na mão de Jesus e falar: eu vou contigo, Senhor. E tem mais, não é você que vai guiar ele, é ele que vai guiar você. Porque a revelação também é o manifestar de Deus guiando a gente. Porque Ele nos guia para conhecer o sentimento do coração dEle, o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele quer. E quando você começa a entender isso, e viver os pensamentos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus, você vai se alinhando e entrando no centro da vontade dEle. E aí você vai ver o extraordinário com Deus. E eu sempre digo, não há como a gente ver o extraordinário com Deus sem amar, servir e buscar a Deus de uma forma extraordinária também. Porque vai retornar para você a mesma medida que você buscar. Se você buscar pouco, pouco vai vir. E não é porque Deus vai fazer birra com você, não. Ah, está me buscando pouco, eu vou só revelar. Não. Porque Ele é infinito e ilimitado. Limitados somos nós. Só que quando eu vou ultrapassando essa limitação, a limitação dele vai me alcançando e eu começo a viver coisas sobrenaturais, coisas novas. E aí a gente vai virando louco, que a sociedade diz: fala, esses daí ficou louco. Não, é porque o mundo lá fora não importa mais para a gente. O gostoso mesmo é estar na presença dele, é falar com ele, é fechar os olhos e falar: Pai, me abraça, você sentir aquele mover do Espírito Santo te envolvendo dos pés à cabeça. É isso que move o nosso espírito. E o que não move o espírito move a carne. E o mover da carne nos leva para a morte, mas o mover do espírito nos leva para o céu. Oh, Santo Deus! Pedro então diz: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. E eu fico pensando que talvez na cabeça de Jesus, Ele se apaixonou pela pessoa de Pedro mais uma vez, porque Pedro, ele talvez era um dos discípulos mais expostos, mais errantes, porque a Bíblia fala muito mais dos erros dele do que dos acertos. Mas ele tinha uma qualidade, uma virtude, porque mesmo errando ele conseguia se arrepender, mesmo errando ele conseguia superar. E eu penso que Jesus ficou olhando para ele e falando: ele já entendeu tudo. É por isso que no versículo seguinte ele diz que vai entregar a chave da igreja na mão dele, porque ele já havia entendido que não é mais o terreno, não é mais o básico, não é mais andar no raso, mas sim no profundo. E ele entendeu que Pedro já não estava mais querendo só ouvir bênçãos da boca dos homens, mas ele estava começando a querer buscar direto com a fonte, direto com Deus, direto com o Pai. Isso é muito rico, porque enquanto você quiser só se relacionar com grandes homens de Deus, eu não estou dizendo que você não precisa ter esse envolvimento, mas você não pode esquecer de se relacionar com Deus desses homens grandes
de Deus. Você tem que ter comunhão mesmo, tem que amar, tem que estar junto. Mas se você só se relacionar na sua esfera humana e não se relacionar na sua esfera espiritual com Deus, você vai andar dia após dia e você não vai gerar propósito, você não vai usufruir da graça, você não vai usufruir da presença. Queridos, não precisa me responder, mas pergunta aí no seu coração: quem é Deus para você? Se sua resposta não foi a melhor, está na hora de você começar a rever os seus conceitos, está na hora de você começar a rever o tipo de valorização que você entrega para Deus, o tipo de reconhecimento pela figura dele, o tipo de amor que você tem entregado para ele, porque o amor dele já é inconstante, infinito, para sempre, eterno, porque ele já nos elegeu lá desde o princípio. Nós fomos gerados no coração dele. É por isso que nosso destino é o céu de novo, porque nós fomos gerados lá. A matéria foi produzida aqui, mas o desejo de ter o Danilo, a Bianca, a Magali, o Rafael, o Alexandre, todos vocês, foi lá no coração do Pai. Pode glorificar a Deus por isso, querido. Você foi desejado por Ele, você foi planejado por Ele. Você não é obra do acaso e nem erro do destino. Porque para cristão, para filho verdadeiro, não tem destino. Tem projetos. Projetos escritos pela mão do Deus poderoso. Aleluia. E como eu vou viver uma vida através de revelações? Reconhecendo que sem Deus não haverá revelação alguma. Deus é a peça central. Jesus, e aí eu falo da Trindade Divina, Jesus, Deus e o Espírito Santo é a peça central. Se Ele não estiver na história, se Ele não fazer parte da sua vida, do seu ministério, dos seus projetos, não tem revelação. E não se apegue, não se limite a achar que eu só estou falando de revelação, de vai acontecer daqui 10 dias e não sei o que lá. Estou falando de entendimento espiritual, sabe? Você tomar decisões certas através de revelação do Espírito Santo de Deus. Você se desafiar no momento certo porque Deus revelou a você. Você fazer algo a mais porque Deus está revelando a você. O problema é que as minhas, suas decisões, muitas vezes elas são tomadas a toque de caixa. Nós decidimos, aconteceu, e aí quando nós vamos ver, existe um estrago lá atrás. Só que quando você começar a preservar, cuidar e zelar por esse fio condutor que te liga no trono do Pai, você vai começar a perceber que antes de fazer qualquer coisa, já existe uma revelação prontinha para descer para você. Já existe um direcionamento, um cuidado de Deus para você. E há 4 passos para a gente se alinhar. Porque é isso que está travando e impedindo as pessoas de viver uma vida ligada no Wi-Fi de Deus. O que seria o Wi-Fi de Deus? É você estar conectado lá direto. É informação descendo e subindo, é adoração subindo, é revelação descendo, é mover, é presença, é choro. Faz outra reflexão do seu dia inteiro. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu envolvimento com Deus no dia inteiro? Se for 9, ainda não está bom, porque Deus é maravilhoso, você tem que buscar um 10 com Ele. E o seu 10 de hoje não serve para amanhã. Amanhã precisa ser melhor. Porque existe uma diferença entre bom e melhor. O bom gera resultados, mas o melhor é incrível, porque o melhor é de Deus para você. E o primeiro passo para a gente se alinhar se chama humildade. Olha para o seu irmão e diga: humildade. Mateus 11:25 diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Revelação não vem para quem se acha muito grande, porque tem muita soberba, tem muita autoestima, tem muita autossuficiência,
E aí Deus vai tentar revelar, Deus vai tentar se relacionar, Deus vai tentar derramar algo novo. Tem muito bloqueio. Tem muito de você mesmo e nenhum espaço para adentrar a presença de Deus. Quando eu e você nos fizermos de sábios e entendidos, Deus vai ocultar de nós. E aí seca a fonte da revelação e da verdade. E eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que não é sábia, porque o livro de Provérbios, ele nos ensina a ser sábio em diversas situações. Mas eu estou dizendo que você não pode se vangloriar com a sabedoria que você tem, porque Deus te entrega ela para você servir, e não para você ser servido, para você dizer que manda, para você dizer que você é a pessoa da razão, que a decisão certa é a sua. Não. Toda a sabedoria que Deus te entrega é para você servir o próximo, para você servir a Ele. Quantos de vocês, quantos de nós estamos usando a sabedoria que Deus nos entrega para servir? Porque se nós não servimos, nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque a Bíblia diz servir uns aos outros. Ah, eu só vou para a igreja para servir a Deus. Está errado. Você serve a Deus quando você está servindo o seu irmão. E como nós vamos fazer pequeninos e receber revelação se nós nos sentimos a última bolacha do pacote, o ovo da marmita? Está na hora da gente quebrar um pouquinho esse orgulho. E como eu me torno pequeno? É muito simples. A resposta chega a ser até humana, não chega nem a ser espiritual. É essa aqui, ó. Está vendo como diminui? Pequenino, joelhos no chão, você fala mais com Ele. Joelhos no chão, Ele quebranta mais você. Joelhos no chão, tem mais lágrimas. E aí aquela coisa grande que você pensa que você é, que nós somos, vai caindo por terra. Vai ficando orgulho para um lado, desprezo para o outro, e vai sobrando só o seu coração para Ele adentrar e manifestar a glória dele dentro de você. E tem um outro caminho também para mim se tornar um pequenino e servir. Rafa, vem aqui um minutinho, por favor. É muito simples, mas é bem difícil de fazer. E quando eu faço isso, eu aprendo a servir. O problema é que eu não vou conseguir me tornar pequeno quando meu nariz estiver maior do que o meu irmão. Eu preciso olhar ele de igual para igual, porque eu e ele somos filho do mesmo Deus, filho do mesmo Pai. E quando eu me rebaixo ao nível dele, quando eu fico menor do que ele, aí sim eu consigo servir e ter humildade. Porque enquanto eu estiver maior do que ele, eu vou achar que eu sou melhor que ele, eu vou achar que eu sou mais valorizado que ele, eu vou achar que eu conheço mais do que ele. E para que eu vou servir essa pessoa? Olha para ela. Querido, isso é um julgamento ridículo da nossa parte. Vamos baixar o nível. Vamos ser mais humildes. Vamos quebrantar mais um pouco. Vamos descer o nível. Coloca mais seu joelhinho no chão, porque você está ficando muito de pé ultimamente. De pé você tem que ficar quando o diabo tentar te derrubar. Mas quando você está no reino, trabalhando, exercendo. E eu não digo só para quem trabalha na obra, não. Porque você também é um agente do reino de Deus. Você precisa estar com os joelhos no chão, menorzinho, pequenininho, porque a matemática de Deus é diferente. Aquele que é maior, ele se torna pequeno. Pequeno em humildade, pequeno em revelação, pequeno em intimidade, porque ele está muito grande. Mas o menorzinho, ele se torna maior. Maior em amor, maior em compaixão, maior em presença, maior em intimidade, entendimento, e por aí vai. E o segundo passo para a gente se alinhar é deixar de ser ocioso. Nós vivemos uma geração que é altamente ociosa. Para ficar mais claro, eu vou te explicar o que significa ocioso. É uma pessoa inativa, uma pessoa que tem ausência de disposição, uma pessoa que tem falta de empenho, faz de qualquer jeito, e uma pessoa que pouco faz, quando faz ainda faz pouco. Não coloca qualidade,
E aí, como você não ocupa o seu tempo fazendo alguma coisa, se movimentando em algo do reino, e eu reafirmo de novo, não é só para quem trabalha, porque você faz parte do corpo de Cristo também, você também é um agente do reino. Eu vou me tornando uma pessoa paralisada, eu não vou construindo nada, não vou gerando propósito nenhum, e aí eu vou me estagnando, vou me tornando alguém ocioso, muito tempo disponível. E não é que você é aquele irmão que fala, vamos ali fazer algo para Deus, vamos, porque esse aí é alguém que não é ocioso, esse aí é alguém proativo. Mas é aquela pessoa que nem você na sua vida espiritual com Deus mesmo, você não movimenta, você não gera, você não cuida, não zela. Você prefere ficar sentado no sofá assistindo TV, se entretendo com coisas do mundo, e a Bíblia estacionada lá no cantinho, com a voz de Deus gritando ali para você, dizendo, filho, pega que eu quero revelar algo para você nessa noite, pega que eu quero aprofundar o seu nível comigo, eu quero elevar o seu entendimento. Mas não, há muita ociosidade. E quando eu sou uma pessoa ociosa e não me movimento, eu paro de gerar frutos. E aí eu não gero mais fruto no meu trabalho, na minha casa, no meu ministério, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, não gera fruto nenhum. E aí em João 15, Deus vai advertir a gente dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós é as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Querido, você não foi chamado para a presença de Deus só para você ficar sentado, ouvindo. Não, você tem que dar fruto. Vai dar fruto na sua casa, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho. Porque quanto mais fruto você der, Jesus vai lá, limpa o galho de novo para que haja espaço para você dar mais fruto. E aí você vai fluindo no reino, vai fluindo na presença, vai elevando o seu nível, vai se tornando alguém prestativo na presença de Deus. Quais são os frutos? Não adianta gerar fruto podre também. Porque se Ele é a própria videira e Ele é perfeito, o fruto tem que sair perfeito também. Não adianta gerar fruto sem ter a essência e o cheirinho de Jesus também. Uma maçanzeira, ela não gera um abacate. O cheiro é diferente, a cor, o tamanho. Quais são os tipos de fruto que você tem gerado? Será que eles são semelhantes aos frutos que Jesus gerou aqui na terra? Fica para refletir. Vamos voltar a frutificar, gerar frutos. Vamos voltar a ser exemplos. O terceiro passo que pode me paralisar de uma certa forma e não chegar mais em revelação é o abatimento. Este é muito grave, este assola uma multidão de pessoas. E o que é abatimento? É uma depressão, uma frustração motivada pelas consequências das minhas escolhas anteriores. O que eu decidi lá atrás, que não foi certo, deu errado aqui na frente, me abateu, me gerou uma depressão, uma frustração, e aí eu fico abatido, eu fico sem vigor. E há muitos de nós assim, porque você muitas vezes está gerando expectativa na coisa errada. Você já pensou em gerar expectativa de uma forma diferente, falar, minha expectativa a partir de hoje é a vontade do Senhor, o que Ele fizer está feito, eu vou aceitar porque é o melhor para mim. Não, você não está aqui, você não está recebendo o que Jesus está falando com você. Ele está falando que a decisão dele é melhor, então para de criar expectativa, achar que sua decisão é melhor que a dele. Muitas vezes você quer ensinar Jesus. Não, Senhor, vai por aqui que é melhor. Não, Ele está falando para você parar, que o caminho é outro. Deixa Ele escolher, deixa Ele conduzir. Porque se você ficar querendo ensinar o caminho para Ele, você vai caminhar só, porque Ele não vai se enfiar em alguns lugares com você. Ele vai lá te tirar depois, porque Ele te ama.
Mas não jogue a responsabilidade em Jesus daquilo que foi feito escolha sua. Aprenda a assumir suas responsabilidades. E a frustração, ela me paralisa, ela paralisa a minha mente, ela me deixa estagnado espiritualmente, e ela gera um abatimento que se reverte em tristeza. E pode ser uma tristeza física, mental, mas também pode ser uma tristeza espiritual. E aí a pessoa parece uma alma penada, passa por todos os lugares, mas a tristeza dela anula ela de uma forma. Levanta a tua mão. Você que está sofrendo algum tipo de abatimento, de tristeza, deixa eu te dizer que o fogo consumidor do Espírito Santo de Deus, ele está entrando aí dentro do seu interior, e ele está fazendo um movimento extraordinário, porque ele está te levantando, ele está te aquecendo, ele está restaurando o primeiro amor, ele está restaurando sua vida de oração, sua vida de adoração. Chega de abatimento espiritual, chega de ser uma pessoa triste, porque Ele te chamou para ser alguém alegre, porque você é a imagem e a semelhança dEle. Então Jesus, Ele tinha uma mente vitoriosa, Ele era uma pessoa de bom humor, Ele tinha suas preocupações sim, porque havia uma responsabilidade gigante sobre Ele, mas havia uma presença dentro dEle que era do Pai, que deixava Ele alegre, e essa presença era disponível para você também. Então você precisa rasgar o seu coração na presença do Senhor e falar: pode entrar, Senhor, entra mais. Vem presença, vem Espírito Santo de Deus, deixa Ele preencher todos os espaços na sua vida, para esse abatimento ir embora, você começar a gerar fruto, você começar a ser aquilo que Ele tem planejado para você. Porque enquanto você aceitar o rótulo que o diabo colocou para você, você vai ser mais um derrotado, que é assim que Ele quer te ver. Mas quando você se posicionar e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou ser o que o Senhor quer que eu seja, aí você vai ser mais do que vencedor. E não é que você vai sair arrebentando a boca do balão lá fora, não é isso então que eu estou falando. É vencer as lutas, vencer as crises, se manter firme e constante na presença dEle. É esse tipo de vencer que você precisa almejar. E não é ser melhor do que o irmão, ver os inimigos olhando a sua vitória. Não é esse tipo de evangelho que a gente prega, não, querido. Mateus 9,35, Jesus saiu pelas sinagogas pregando o evangelho do reino. Desde lá já tinha outras versões alteradas, meia estranha, correndo por lá. E Ele é o próprio reino, Ele está aqui nessa noite. Por isso que Ele é a peça central. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus quer te ver triste. Aí você vai olhar e vai falar: ixi, Danilo desviou, ele ficou louco. Não, querido, há uma tristeza que Deus, Ele deseja ver em nós. Eu vou te provar na Bíblia, para você não achar, sair daqui falando que eu estou louco. 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza do mundo que você está sentindo, ela vai acabar com você. Mas tem uma tristeza que Deus, Ele gosta de gerar na gente, porque ela gera arrependimento. É aquela que bate forte lá dentro e você fala: Deus, eu errei. Ela bate de novo: Deus, eu podia ter feito melhor, Senhor, me perdoa. E ela vai gerando arrependimento, que vai gerando aperfeiçoamento. Esse arrependimento é o quarto e último item para nos alinhar. Ele não é um arrependimento qualquer. Ele vem da origem grega da palavra metanoia, que significa mudança, transformação de caráter ou da maneira de pensar. Mudança que resulta ou é motivada por algum tipo de arrependimento. Modificação espiritual, conversão. É esse tipo de arrependimento. Não é aquele arrependimento que é igual ao status do WhatsApp, que dura só um dia. Ou aquele arrependimento de flash, passa correndo. Ai Deus, me arrependi, passa 20 minutos e você está lá fazendo de novo. Não é arrependimento, é só culpa. Se seu arrependimento não está gerando fruto, só está gerando um pouquinho de ai Deus, eu errei, isso aí é culpa. Arrependimento transforma, porque bate lá no interior
E o mais legal de tudo é que Ele conduz à salvação. É por isso que Deus às vezes vai nos deixar tristes e fala: Deus, porque eu estou chorando essa lágrima? Querido, se der permissão dele, chora tudo que tem que chorar, porque Ele está te tratando, está te aperfeiçoando, está te moldando, está te restaurando. Só que fica tranquilo, porque toda lágrima que você derruba, Ele mesmo colhe. E aí Ele leva ela lá nos projetos que Ele tem para a tua vida, Ele começa a regar. Chora mais um pouquinho, filho. Está crescendo. Chora mais um pouquinho. Está chegando. Chora mais um pouquinho. Está crescendo o projeto de Deus na sua vida, querido. Tem alguém aqui chorando? Pode chorar, querido. Vai chorando, porque se for de Deus, Ele está regando os projetos na sua vida, Ele está regando os sonhos dEle para você. E uma hora esse sonho vai crescer, vai frutificar, vai ficar como uma árvore gigante. E Ele vai entregar na sua mão e você vai poder desfrutar de todas as promessas que Ele tem para você. E a promessa maior dEle é a herança da vida eterna. Amém? E aí quando eu consigo somar esses 4 fatores, que é a humildade, deixar de ser ocioso, sair do abatimento espiritual e viver uma vida de arrependimento, eu consigo me alinhar. Claro que tem muitos outros fatores. Eu consigo me alinhar e aí a gente fica como uma antena, um receptor de sinal bem ajustado, bem frequenciado, bem alinhado. E as revelações começam a descer. E novamente eu vou dizer, não é revelação de que quantos dias vai acontecer ou não, é presença descendo, é entendimento, é mudança de postura, porque você vai se tornando íntimo dele e você começa a querer ser igual a ele. Existem estudos que mostram que 83% das suas decisões, da sua personalidade, ela é através da influência de alguém. Isso é verídico. Então quanto mais você andar com Ele, quanto mais você andar com Jesus, mais perto dEle, mais igual a Ele, mais parecido com Ele você vai se tornar. E aí você vai mudando seu linguajar, você muda sua vestimenta. Não que você vai vestir as mesmas roupas que Jesus vestia na época, mas você começa a se comportar como Ele. E mesmo sem a gente saber, talvez a gente fale até como Ele falava. Porque nós estamos ficando íntimos, Ele está me influenciando a ser igual a Ele. E aí eu começo a decidir parecido com Ele. Só que se você está muito distante de ser parecido ou tomar decisões igual a Ele, então é porque há outro tipo de influência aí. E não é a de Deus. Porque se não está te deixando parecido e moldado igual a Ele, porque quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança, ela não está falando que eu e você temos 5 dedos igual a Deus, que nós temos 2 olhos igual a Deus. Ela está falando que você tem os mesmos conjuntos de valores dele, porque você é a imagem dele. E ela está dizendo que você é semelhante porque você executa e faz igual a ele, através de amor, de misericórdia, de compaixão. Só que quando não há revelação, há influência. E aí o interessante, por que a gente lê o versículo 21, 22, 23? O mesmo Pedro, que acabou de viver uma experiência extraordinária com Deus, foi abençoado por Jesus, dizendo que o Pai tinha revelado a ele. Está no mesmo capítulo, isso quer dizer que está próximo. Nós não sabemos dizer se foi uma sequência de acontecimentos, mas está no mesmo capítulo, então está próximo da linha de acontecimentos. São 3 versículos só de distância. Jesus começa a declarar ali para os discípulos que estava chegando a hora dele ir para Jerusalém, porque ali ele seria maltratado, cuspido, humilhado, pisoteado, transgredido, humilhado, açoitado, esmorrecido. E aí Pedro vai e diz: Senhor, como é que está a palavra? Ele diz: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum, jamais isso te acontecerá. Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás. E aí você vai entender essa palavra, porque Jesus não está chamando Pedro de Satanás, porque eles caminharam ali 3 anos juntos, querido. Só que Jesus novamente, com a sua sensibilidade, ele percebe que ali tem uma influência do diabo na vida de Pedro.
Jesus repreende então, não é Pedro, mas sim a atuação do diabo na vida de Pedro. E aí a decisão é sua, porque eu e você somos como Pedro. Somos homens. Quando eu digo homem, não é que a mulher está livre, a criatura humana. Nós somos carnais também. Nós pensamos, choramos, temos fome. Nós somos igual a Pedro. E Pedro foi participante de um mover, de uma revelação de Deus. Só que na sequência ele foi influenciado pelo diabo. Então, querido, eu e você, nós estamos suscetíveis à mesma coisa. Não fica achando que você tem um peito de ferro espiritual, que nada vai acontecer com você, que é só Deus. Não vigia não, para você ver quem é que vai começar a influenciar você. E a escolha é sua. Não, Deus esqueceu de me zelar, de me cuidar. Agora eu estou vivendo uma vida de coisas erradas. A escolha é sua. Porque você ainda tem livre-arbítrio. Quando você pegar ele e falar, não tenho mais, é seu, Jesus, decide por mim, aí isso vai diminuir. De vez em quando nós vamos ser teimosos, porque acontece e nós vamos querer decidir um pouquinho ali, tirar o livre-arbítrio da mão de Jesus e falar, deixa eu decidir essa, Senhor. Acontece, mas está errado. Tem que confiar e deixar lá, na mão dele, na mão certa. E qual é o tipo de vida que você está levando? Está vivendo uma vida de experiências e revelações com Deus? Ou está tendo muita influência errada do inimigo, fazendo você colher frutos errados, fazendo você viver uma vida de opressão? Jesus está repreendendo a atuação do diabo na vida de todos nós nessa noite. Você que estava fazendo escolhas erradas, deixa eu dizer, não está perdido. Ele está te dando uma nova chance hoje. Ele está falando, vem para o meu lado, joga no meu time, deixa eu te defender, deixa eu decidir por você. Aí Jesus neutraliza a atuação do diabo e você vai começar a viver coisas do reino de Deus. E aí tem um grande mistério que eu estou encerrando a mensagem. Quando eu recebo revelação de Deus, eu estabeleço o reino na minha vida. Mas quando eu recebo influência do diabo, eu travo o propósito. Eu vou explicar. Quando eu recebo revelações de Deus, eu estabeleço o reino de Deus na minha vida. Mas quando eu sou influenciado pelo diabo, eu travo o propósito. E a resposta está na mesma leitura que nós fizemos. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele está reconhecendo que Jesus era o Salvador, o Messias, o escolhido. E quem é o reino de Deus? Jesus veio fazer o que? Ele veio estabelecer o reino de Deus, ele veio manifestar o reino de Deus. Então Pedro estava estabelecendo Jesus, a figura de Jesus na vida dele. Ele estava estabelecendo o reino de Deus na vida dele, porque teve Deus, revelação. Só que quando ele está ali na influência maligna, Jesus fala, eu vou para a cruz, vou morrer. Pedro fala, Senhor, está doido, não vai não. Deus vai ter misericórdia, não faça isso. Ele estava travando o propósito. Porque imagina se Jesus ouve as palavras de Pedro e fala, você está certo, eu não vou não.